Então, aqui aquela apresentação inicial, né, de análise de projeto. Ah, aqui uma breve apresentação minha, acabei não fazendo muito, né? Então, meu nome é ali, Marcos Roberto Reis, meus dois e-mails principais, mreis@ffs.edu.br, né? E mreisjoy. Basicamente, aqui os dois caem no mesmo lugar, né? Então, esse aqui, beleza, usem preferencialmente esse aqui, tá? Minha formação, ó, eu sou designer industrial, né? Eu sou designer, né? Eles falavam há um tempo atrás, tem até música de design, tá? Eu já trabalhei aqui, ó, na indústria automotiva, fui designer de ônibus, dois pisos da Buscar é um projeto que eu participei, né, claro. A Buscar tinha uma equipe de designers e eu ainda era assim um recém-formado, né? Mas eu participei de alguns projetos, micro-ônibus, ônibus urbano, ônibus rodoviário e o maior projeto, mais legal, eu diria assim, foi o ônibus dois pisos, tá? Nessa época eu já dava algumas aulinhas, ainda assim, meio aquela coisa do extra, né? O cara virar pai, família, não sei o quê, tem que ter uma renda extra. Eu comecei a dar umas aulinhas na área de design, na área de AutoCAD, na época também, né? Que eu já dominava bem, certo? Então foi indo. Tem especialização aqui, tem basicamente essas três aqui, são né, chamadas pós-graduações, né? Administração, Marketing, Comunicação e Negócios. MBA em Gestão Empresarial, aqui eu já fiz uma das disciplinas relacionadas a projeto, achei muito bacana, gostei muito. Desenvolvimento de projeto de componentes plásticos, outra também que está vendo, teve uma disciplina relacionada a isso. Eu comecei a fazer uma certificação para ter um certificado lá do PMI, mas acabei não finalizando porque resolvi encarar o mestrado, aí larguei aquilo lá. Depois, quando pensei em fazer de novo, aí caí no doutorado. Estou lá até hoje, né? Então, meu mestrado em engenharia mecânica, ok? Em projetos de sistemas mecânicos. Lá eu fiquei falando sobre design para engenheiros, né? Foi uma experiência muito interessante, tá? E tem aqui um pouquinho então do meu breve histórico, né? Então, atualmente a atuação profissional desde 2010, desde agosto de 2010 eu estou aqui na UFFS, né? Sou um dos primeiros professores. No começo me colocaram para dar aula de matemática instrumental, né, porque faltava professor, aquela coisa que ainda não tinham chegado e tudo mais e tal, né? Então foi assim, eu fui pro abate, né? Dei aula de matemática e para cursos para enfermagem, para história, dei aula até foi divertido, né? Enfim, e também então desde então aula de projetos, certo? Até porque assim ia ter uma professora que ela estava justamente para pedir transferência e tal, e eles estavam meio assim, pá, mas quem que vai dar aula de projeto e tal? Eu falei, bah, eu conheço bastante coisa, já trabalhei bastante com projetos, né? Claro, não sei tudo, obviamente, né? Mas o suficiente para a gente poder trabalhar bem uma disciplina aí, né? Então, desde 2012, 13, sou professor então da área de projetos aí da universidade, certo? Beleza, continuando aqui. Aqui, então, novamente aqui, acabei já mostrando lá, né? Seriam os livros principais aqui, tá? Aqui, novamente, citando os livros, né, que a gente vai utilizar da Marta Rocha Camargo, Gerenciamento de Projetos, Fundamentos e Prática Integrada. Ele, inclusive, está lá na universidade, podia mostrar para vocês. Outro dia eu mostro, tá? Fundamento e Gestão de Projetos e Gestão de Projetos do Menezes aqui, certo? Beleza? Então tá. Bom, aí vem o plano de ensino, já foi mostrado. Eu fiz toda a apresentação pensando nisso aí, mas já me antecipei, isso acontece. Tá? Bom, afinal, o que é um projeto? Né? Então a gente começa por aí. Eu pensei o seguinte, agora é 8h25, a gente podia fazer o intervalinho, uns 15 minutos, até 8h45, né? E aí a gente retoma o conteúdo, a gente segue mais ou menos até ali perto das 10 horas. Não, a gente 9h30 mais ou menos, aí tem uma atividade para vocês, coisas acho que uma meia hora ali para responder umas perguntas e tal. A gente aí faz uma pequena dinâmica lá e fechou a aula, tá, pessoal? Fazemos um intervalinho agora, então, ok? Deixa eu só colocar aqui no não, bate-papo. Pode ser, professor. Eu nunca vi de alguém escrever assim. Não, 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 não concordo. Intervalo.
intervalo é às 20h45. Caso alguém sair e retorne, tá? Então tá, eu vou daí desligar aqui a câmera e o microfone, tá? Vou ver se eu já atualizo o WhatsApp aqui do grupo, né? Tá? E vou fazer mais um café.
Bolacha. Isso aqui do meu lado, eu não vi. Dizem que não pode comer na sala, né? É, eu como. Acabei não fazendo café. Poxa, prof, o café é sagrado, tem que fazer. É que assim, eu faço café, ele sai quente. Então, esse café que eu estou tomando agora, eu fiz de manhã, aí antes da aula eu botei na freezer e agora estou tomando, bem geladinho, assim. Nossa. Mas que nem eu falei, não é um café de padaria, assim, não é aquele, uma coisa, a melhor coisa que eu fiz. Recomendo para todo mundo até. Compre aquela maquininha, 100 pila eu acho que é, de moer café e compra café em grão. Cara, é outro mundo. Meu Deus, hoje eu não consigo tomar café em padaria, essas coisas. Não desce. Quente, frio, qualquer coisa. Esse café que tu compra em grãos, e se tu comprar no mercado, tu for, por exemplo, no Mercado Livre, tu consegue comprar mais barato que supermercado. Tipo, compra assim de 4 quilos de uma vez, assim, né? E aí consegue às vezes frete grátis, dependendo da onde eu consigo comprar. Aí eu mando vir lá de Minas Gerais, de São Paulo, ali da região produtora de café, em grãos. Aí você põe na maquininha. A mais simples é a que eu tenho acho que já uns 4 anos. Moe o café, né? Coloca lá, aí tem aquela moca, né? Que é aquela cafeteira italiana, não a original que é 800 pau. Comprei né? Uma genérica aí, 100 pila. E coloco ali para fazer tal, né? E nossa, espetacular. Assim, eu diria que é o mais próximo que tu consegue chegar de um café expresso, que também é moído na hora, né? Sem sair de casa e por um custo super baixo, né? Mas recomendo, olha, impressionante. Aí, dei uma maquininha dessa de moer para minha mãe, dei uma maquininha dessa de moer para minha sogra, né? Porque assim não é caro. Eu paguei 80, mas isso já tem alguns anos. Hoje eu estava vendo, esses tempos estava 100, 100 e pouco. Às vezes, né? De repente vem agora Black Friday aí e tal. Para quem gosta de café, vale a pena. Não precisa fazer na moca. O legal do café na moca, ele tem um sabor mais intenso, né? E a maquininha que moe o café, ela consegue, é engraçado, ela consegue deixar o grão no tamanho certinho para a moca, por exemplo. É como assim, é como tu comparar sal, que é um bem fininho, que seria o pó que tu compra, o café em pó, né? E o da maquininha, ele moe assim, tipo o tamanho de grãozinho de areia, assim, então é um pouquinho maior, né? Então daí ele não passa no filtro da moca, segura ele. Então sai fantástico, sai perfeito. Mas, por exemplo, minha mãe moe o café e coloca e direto como é que diz ali? No coador, né? Ela faz normal, coador também, maravilhoso, muito bom também. Um pouquinho mais fraco, né? Acaba sendo, mas também fica sensacional. Se tem uma coisa que eu posso passar para vocês assim, né, é essa, uma dica, sei lá. Né? Eu tomei a primeira vez na casa de um conhecido que tinha e achei sensacional. Fui atrás, comprei e tal. E a dica também, claro, primeira vez que tu vai comprar, compra no mercado, vai pagar um pouco mais caro, experimenta, faz, moe e tal. Depois começa a comprar pela internet. Quando falta 1 quilo para eu terminar os 4 que eu compro, aí eu já encomendo mais, a hora que chega, eles trazem aqui em casa, né? Então, é muito legal, assim, é outro mundo.
Outra coisa que eu também já fabriquei, cerveja, né? Esse é outro item também que o pessoal costuma falar, o pessoal já começa a me cobrar já, pô, tem que fazer cerveja então na hora de projeto, vamos fazer projeto de cerveja. Já brinquei quando teve aquele Away em 2017, mais ou menos assim, né? Então a gente comprou um kit com mais professores aí também, eu fiz acho que mais de 20 tipos de cerveja. E veio o doutorado, acabei deixando um pouco de lado e tal. Um dos meus colegas, ele acabou se profissionalizando, tá vendendo cerveja hoje, ele tá fazendo a tal da cerveja Chapecó e Stronger. Fez duas marcas lá, ele tá vendendo. Aqui nos bares aqui da região aqui de Chapecó mesmo e tal. Tá tentando ganhar mercado, né? Eu achei legal isso aí. Mas eu não entrei junto nessa aventura aí, não. Gostei dessa ideia. Pois é, né? Projeto de fabricação de cerveja. O ruim, assim, ó, foi engraçado. Eu comentei isso numa aula, aí o pessoal, nós vamos fazer um churrasco, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o professor podia fazer uma cerveja lá no dia, né? Porque assim, o pessoal entendeu que cerveja tu começa a fazer de manhã para tomar de noite ou de tarde. E não, né? Tu leva assim, quando tu tem todo um equipamento bem para fazer assim produção em série, entre você moer o grão, né, a cevada e você poder tomar, no mínimo 20 dias, né? Porque tem toda a fermentação que é feita de forma natural, né? A gente pode até pular um pouquinho lá a maturação e tal, né? Apesar que é quando os sabores ficam mais intensos, né? Mas tá, dá para tirar um pouquinho, mas a fermentação não tem como diminuir. É pelo menos uma semana e depois a carbonatação dá para também dá para fazer uma carbonatação artificial, que daí demora bem menos tempo, né? Eu fazia natural. Mas é bem legal, assim, tu compra o kit, compra lá os insumos, coloca lá, e é interessante porque sim, é um projeto, né? Exatamente o que nós estamos falando agora. É um projeto, depende de pessoas, tem um objetivo bem definido, tudo isso que nós vamos falar daqui a pouquinho tem a ver com essa questão de fabricação de cerveja, né? Com a vantagem de que no final você tem cerveja, né? E levei sorte que eu nunca perdi nenhuma cerveja, até uma que a gente achou que tinha perdido, nós demos uma ajeitada lá e conseguimos resgatar a bichinha, né? Mas enfim, é muito interessante. E o legal também é que tu aprende a entender melhor, por exemplo, como fazer pão, como fazer pizza. Tudo isso aí eu comecei a fazer porque eu fazia cerveja, eu fazia pizza de cerveja, eu fazia pão de cerveja, né? Com o que sobrava da massa de cerveja, né? Então, muito bacana tudo isso daí. Chegou a visita. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aí na nossa conversa, né? Então eu estou colocando aqui, né? Afinal, o que é um projeto, né? Projeto é o que eu falei para vocês, vários aspectos: aula, disciplina, curso, fase, cerveja, né? Na verdade, né? Tudo que você pode imaginar, de certa forma, que a gente pode trabalhar faz parte de um projeto, ou pode fazer parte, pode ser trabalhado como um projeto, né? E aí tem vários exemplos, né? Além do que eu falei, né? Uma criança, no fundo, é um projeto. Casal que, né? Faz um filho, claro que às vezes ele vem sem ser convidado, né? No meu caso, o meu primeiro veio sem ser convidado, assim, veio, né? Apareceu. Né? O segundo já foi mais ou menos planejado. Era tipo assim, ou mestrado ou filho, e bom, aí o filho cortou a frente ali, mas enfim, tá? É um projeto, sabe? Você tem as mesmas demandas que tem um projeto, né? Então a gente pode ver isso como um projeto também de vida, né? Claro, um projeto longo. Uma viagem, uma grande viagem pode ser um projeto, né? Normalmente você acaba fazendo como um projeto, mas você muitas vezes não enxerga como um projeto. Vamos até tal lugar, pega lá o carro, pega a moto, pega isso, pega aquilo, tal. Você não visualiza aquilo como um projeto. Por quê? Porque normalmente o projeto, quando a gente envolve uma pessoa ou duas, ou uma família só, né? O grupo, né? Pai, mãe, filhos e tal, é difícil você enxergar aquilo com todo um planejamento, todos os aspectos envolvidos dentro de um projeto. Mas sim, também é um projeto. Tá?
como eu já falei, estudar, né, o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão, né, chegando na parte final de um grande projeto de alguns anos, né, 4, 5, 6 anos às vezes, né, onde você, claro, iniciou lá fazendo as primeiras cadeiras, calor ainda e tal, meio perdido na universidade e tal, tudo isso daí e tal. E claro, pretende que, né, a partir do ano que vem você tenha canudo na mão e finalize esse projeto com, né, um diploma de ouro, tá? Então esse é o ponto principal, né? Você visualizar, porque você teve que envolver várias questões relacionadas a recurso, relacionadas a tempo, relacionadas a risco, relacionadas à compra de material, né? A aquisição, às vezes, até de conhecimento, né? Às vezes através de uma pessoa. Trabalhos em grupos, muitas vezes são ferramentas de projeto que você está aplicando, tá? Então também projeto. Um casamento é um projeto, tá? O casamento, obviamente, pior que o casamento, é um projeto bastante complexo, de certa forma, porque tem projeto que, às vezes, dando algumas coisas aqui, uma falha lá, outra aqui, outra lá, você pode consertar num projeto seguinte. Uma casa que eventualmente saiu alguma coisa lá, vamos dizer que saiu uma porta lá, saiu fora do esquadro, eventualmente, né, vai ser reclamado, tá, você vai lá, coloca ela no esquadro, você conserta. Casamento não. Se falhou a questão da filmagem, que nem foi no meu caso, no meu casamento, foi horrível a questão da filmagem, falhou a música, falhou. Aquele momento é único, não dá para você voltar e repetir, certo? Não é que nem fazer um filme, por exemplo, que você grava a cena, a tela dá certo, certo? Então, é um projeto e é bastante complexo porque os erros são pouco tolerados, né? Um churrasco, né? Aqui é quase um churrasco vegano aí já, tá? Também é um projeto, a gente pode visualizar. Tem uma das turmas, lá em 2013, houve a proposta, eu topei, vamos dizer assim, me arrependi um pouquinho. Professor, vamos fazer um projeto num churrasco, beleza? Né? Então dividimos equipe, cada um fazia uma parte, tal, isso aqui, tal. E no dia fizemos o churrasco. Só que o problema é que entrou uma coisa chamada cerveja, né? Então, no meio do churrasco, a coisa foi desandando, assim, toda aquela cerimônia de projeto, de documento e tal, isso, né? O que que deu certo, o que que foi modificado, o que que tá, pá, pá, pá. Tudo aquilo aos poucos foi assim sendo amaciado pela bebida, né? Chegou no final do projeto lá, né? Inclusive eu como professor também, vergonha, né? Tá? Tomei uma cerveja também, fiquei mais assim, mais flexível do que deveria. Tá, então assim não deu exatamente tão certo. Mas também não chegou a dar errado, né? No final das contas a gente tomou bastante, comeu bastante também, tá? Mas um churrasco, sim, voltando à questão, churrasco é um projeto, porque tem questão da comida, tem a qualidade do que você vai servir, certo? Então, você, por exemplo, você tem uma questão da a carne, tem a escolha, a compra da carne, a escolha da carne ideal, com mais gordura, com menos gordura, os ingredientes, o que que vai junto da carne, né? Vai coração, vai pão de alho, o que que vai os acompanhamentos, tudo isso tem que ser comprado, tudo isso tem especificações, né? Então, assim, por exemplo, o cara vai fazer eu quero colocar picanha, né? De repente o cara vem lá com uma outra carne, vem com a 100 lá e tal, não que não dê para fazer, mas prepara diferente, certo? Vamos fazer um costelão, bom, o cara chega no dia do costelão e aparece lá com uma alcatra, é uma ótima carne, mas não é um costelão, certo? Então, tem especificações, tem tempo de preparo. Um costelão fogo de chão, por exemplo, quantas horas que vai? 6 horas, né? Depende muito, claro, da forma como você está fazendo, mas é um negócio que exige todo um planejamento, tem que considerar riscos como o tempo, né? De repente vai chover, cai uma chuva no dia lá, né? Ou pior, não cai no começo, cai já meio que na reta final, já começa a fechar o tempo e bah, cai aquela chuva e aí, né? Então, assim, tem tudo que tem relacionado a projeto, a gente pode visualizar dentro de um churrasco, tá? E isso durante as conversas, nossas conversas que nós vamos ter durante o semestre, eu sempre vou fazer vou remeter alguns desses exemplos. Ó, e numa viagem, como é que fica esse item, né? E num churrasco? E numa festinha de fim de semana? Enfim, né? Eu vou sempre procurar, às vezes, associar com situações corriqueiras nossas do dia a dia. Por isso que eu também estou colocando essas imagens aqui, para que a gente possa eventualmente referenciar, porque nós precisamos disso para entender melhor, né? Entender, poxa, o professor está falando lá da ferramenta
estrutura analítica de projetos. Tá, que bicho é esse? Ah, é uma estrutura não sei o que, assim, 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 assado. E muitas vezes a gente buscando essa referência em alguma coisa que já vivenciamos, facilita eu entender, né? Não só como fazer, usar a ferramenta, mas a importância dela no projeto, tá? Ah, eu acho essa imagem eu gosto de usar porque é o seguinte: projeto pode ser às vezes algo tão simples como o simples fato de escovar o dente. Pô, escovar o dente para o seu projeto? Sim, tem todas as características de projeto, né? Claro que ninguém escova o dente pensando em projeto, mas sim, se você for querer pensar, enquadrar escovar dentro das características de projeto, você consegue, certo? Né? Então é interessante, mas quase tudo que fazemos faz parte de um projeto, né? Uma reforma de uma casa, uma pintura, demanda conhecimento técnico, demanda, né, a matéria-prima, né? E aí a matéria-prima tinta, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter mexido com tinta em algum momento. Então tem tintas de péssima qualidade, né? Especificações horríveis, né? Interessante. Tem outras que são fantásticas, por quê? Porque elas têm especificações por exemplo, ela não desbota no sol, ela pode ser usada interna e externamente, com uma demão, às vezes, já consegue preencher né, a parede. Tá? Então, assim, tem vários aspectos dentro de um projeto que a gente tem que analisar antes de colocar em prática, certo? E para cada um desses itens tem um momento certo, tem uh, as suas caixinhas, né, onde a gente vai colocando as informações, né? Você já deve ter visto ali o Canvas em alguma das disciplinas de vocês. É um pouquinho disso também, né? O Canvas, na verdade, é uma forma um pouquinho mais visual, mas também tem os aspectos relacionados a projeto. Tá? Uma construção de um grande estádio, obviamente também é um projeto, né? Mas assim como escovar os dentes, eles têm as mesmas características em relação ao uso de pessoas, ao uso de matéria-prima, ao uso de insumos, a ter custos, a ter um cronograma de tempo, né? Só que, claro, uma coisa é escovar o dente que leva 1 minuto ali, né? Outra coisa é você ter uma obra que leva 1 ano, 10 anos, enfim, né? Temos projetos aí, só para exemplificar, o Brasil tem um dos projetos mais longos do mundo, que é o nosso submarino nuclear. Nosso submarino nuclear, nós estamos executando esse projeto, acho que tem mais de 30 anos já. E não está pronto, deve ir mais 5, 10 anos ainda para terminar. Né? Então, a coisa para, vai, anda, desanda, né, e tal. As usinas nucleares de Angra 1, Angra 2, Angra 3 está sendo, parece que está sendo construída agora, né? Então, o Brasil ele é um especialista em projetos do tipo vagalume, assim, liga, apaga, né? A gente, isso não vai acabar tão cedo porque é típico da nossa cultura, né? Tá? Mas não, nesse ponto os alemães, japoneses são um pouquinho mais assim, né, direcionados. Essa última imagem é mais para ilustrar o seguinte: esse aí é o foguete ao Saturno 5, né? Eu sempre gosto de mostrar porque ele representa o ápice do maior projeto já desenvolvido pelo ser humano nos tempos modernos. Né? O projeto Apollo, no caso, né, que foi lançado nos anos 60 pelo presidente Kennedy lá nos Estados Unidos, né, com o objetivo de mandar o homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança. Né? Esse era o objetivo. Até o final da década nós vamos fazer isso. E lá no finalzinho da década já, né, nos 45 do segundo tempo, né, eles conseguiram esse feito. E é interessante, já tiveram alguns filmes relacionados a esse projeto, né? Então, teve agora, acho que foi ano passado, retrasado, que era o The First Man, o primeiro homem, que é a história do ponto de vista do Neil Armstrong, ele como pessoa, como ser humano, né? Participando do projeto Apollo, tudo mais e tal. Tem mais um filme. Bom, tem aquele filme bem conhecido do Tom Hanks lá, que é o Apollo 13, né? Que deu aquele problema, a situação e tal, que de certa forma também faz parte desse projeto, né? A continuação dele, na verdade, né? Tem mais um que não estou lembrando, que mostra inclusive os acidentes que aconteceram no decorrer, as pessoas, os astronautas que morreram, né? Foram poucos, mas aconteceram os acidentes.
né, que deixaram sequelas e tal, tudo mais, né? Antes do projeto Apollo, que na verdade foi um pré-projeto do projeto Apollo, teve o projeto Gemini. O projeto Gemini era para criar, por exemplo, a unidade, a cápsula espacial, né, que ia chegar na Lua e tudo mais e tal. Então, a função era elas estudarem todos os aspectos envolvidos, né, de colocar o homem no espaço, porque no espaço não é você, vira para a esquerda, né, vira o volante e a coisa acontece. Não, tem toda uma questão física ali de foguete indo para cá e para lá, e daqui a pouco se perde o controle e tal, né? Então havia muita coisa a ser aprendida em muito pouco tempo. Nesse sentido, 10 anos passa voando, né? Então foi muito dinheiro, né, envolvido nisso daí. Então o projeto Apollo é considerado assim um marco nesse sentido pela imensidão que era esse projeto, certo? Pelo tempo ali de 10 anos, mas também por todas as áreas do conhecimento envolvidas. Pessoal, esse projeto Apollo, se vocês buscarem no YouTube, tem um monte de documentários e coisas relacionadas a isso. Ele envolveu, pode ser que tenha alguma exceção, mas ele envolveu todas as áreas do conhecimento humano, né? Tanto em questão de física, química, biologia, né? Afinal, o ser humano no espaço, o que acontece com ele? Né? Como é que ele vai fazer xixi e cocô? Né? Afinal, uma viagem à Lua não é uma subida e uma descida que não precisa pensar nisso. Né? Então, tem vários aspectos, suor, né? Como é que ele vai coçar o olho? Tem um capacete e tal. Então, muita coisa precisava ser desenvolvida, precisa ser pensada, né? Relacionadas a isso, né? Painel de controle. E se algo der errado, botão de emergência, o que que faz? Isso e aquilo e tal, né? Por exemplo, olha só para citar aqui, né? Tem vocês estão vendo essa pontinha que tem aqui, ó? Tá? O que que é essa ponta, né? Não é só uma questão aerodinâmica, uma vez que começa a subir, né, o ar fica rarefeito, não tem função nenhuma fazer uma coisa tão pontuda. Ali naquela ponta tem pequenos foguetes. Por quê? Se houvesse algum problema com o foguete principal, né, porque aqui só explicando, né, a cápsula Apollo era praticamente isso aqui, ó, essa ponta aqui. Todo esse restante aqui é combustível, é o foguete em si, é o que vai levar ele lá para o espaço. Tá? Tudo isso daí. Tá? Se alguma coisa desse errado, e em vários momentos eles tiveram problemas com isso, com os foguetes em cápsulas não pilotadas, né? Se alguma coisa desse errado, essa pontinha aqui, ela tinha alguns foguetes que disparavam na hora, desgrudavam a cápsula do restante do foguete ali do Saturno V e faziam tipo que nem um assento ejetor, assim. Faziam ela disparar na frente do foguete, vamos dizer que ele estivesse começando a explodir de baixo para cima, né? Descontrole e tal. E depois lançava, se separava e aí a cápsula caía com paraquedas. Tudo isso aí foi pensado. Era uma espécie de assento ejetor, aquela pontinha lá. Então é interessante porque muita coisa teve que ser desenvolvida nesse projeto, né? Foi assim fantástico nesse aspecto e também serviu para mostrar a necessidade do gerenciamento de projetos, né? Porque até então, o gerenciamento, nós vamos ver daqui a pouco, vou falar um pouco mais sobre isso. Até então os projetos eram feitos assim por demanda. Eu preciso construir um castelo. Beleza, vamos ver o que eu tenho de escravo, vamos ver o que tem de matéria-prima, o que eu posso pagar. Tudo era feito meio que na hora, assim, não havia uma metodologia, não havia, por exemplo, palavras em comum entre os projetistas, entre as diferentes pessoas de projeto, né? A comunicação era uma coisa horrível, certo? Então havia erros, havia problemas de o cara botava uma palavra lá que para o fulano do lado significava outra coisa, né? Ainda hoje acontecem erros de projeto, né? O mais recente está fazendo uns 10 anos agora, que eles enviaram uma sonda para Marte e a sonda que era para entrar em órbita, ela se chocou com o planeta. Pesquisando, depois eles descobriram, o americano ainda usa medidas em polegada, eles descobriram que alguém inseriu
É, perdão, falei bobagem. Na NASA, eles utilizam um sistema internacional, sistema métrico. Mas aí eles descobriram que lá no meio dessas. Porque o americano, em geral, usa polegadas, né? Polegadas, milhas, pés, aquela coisa e tal. Né? Mas a NASA, por trabalhar muitas vezes com fornecedores do mundo inteiro, eles usam o sistema internacional. Alguém esqueceu de fazer a conversão e colocou dados lá em polegadas. E foi o suficiente para que a Mars Observer, agora não lembro bem o nome, mas isso tem uns 10 anos isso aí, ela, em vez de entrar em órbita, que estava perfeito, preciso, né, tal, ela pegou e foi de cara com o planeta. Tá? Então, pequenos erros que às vezes geram. Imagina o quanto que se gastou naquele projeto, quanto de expectativa que tinha, quanto que esperaram até, né, a sonda chegar até lá para chegar de repente, pum, né, bater contra o planeta vermelho, certo? Também interessante essa questão de projetos, né? Sempre tem algumas curiosidades para contar, tem erros do projeto, tem coisas, né, interessantes, tem coisas que tu fica rindo meio, como é que fizeram isso, né? Como é que chegaram naquilo, tá? Mas são seres humanos, né? A gente erra também, né? A vantagem é que muitas vezes o nosso erro não atrapalha, não incomoda, não gera prejuízo. Às vezes você está num ponto em que o teu erro pode sim gerar grandes prejuízos, né? Enfim. Beleza, pessoal. Então, só para colocar para vocês todas essas imagens, todo esse comentário, que, né, tudo, né, faz parte, tudo pode ser visto como um grande projeto, certo? É a nossa visão de projetistas que faz com que a gente possa enxergar dessa forma, né? Não que eu acho que a gente deva fazer o tempo todo isso, né? Mas que a gente tenha capacidade de fazer sempre que necessário. Esse é o ponto principal, tá? Vamos lá. Bom, vamos falar então da teoria, né? O que é um projeto? Deixa aqui, peraí. Projeto é então um empreendimento, primeiro aspecto, não repetitivo, tá? Sublinhando aqui enquanto eu vou, né? Ele não é repetitivo, ou seja, por mais que eu faça sempre, por exemplo, tinha muito disso quando eu tinha lá o Minha Casa Minha Vida, tinha a Coab, né? Então você vai lá, tem uma renca de 50 casas, todas iguais. Elas podem até o resultado final ser igual, mas cada uma delas teve a sua própria história de construção. Cada uma delas teve o material aplicado de uma maneira, teve algum erro que aconteceu numa casa que não aconteceu na outra, teve uma situação que para fazer uma determinada casa um pedreiro era mais experiente, na outra não era tão experiente. Na casa A, o pedreiro bom estava lá participando, na casa B, o pedreiro bom ficou doente e não participou, e aí teve alguns errinhos que não teve na casa A, certo? Então, por mais que a gente faça o mesmo projeto várias vezes, ele sempre é único, tá? Ele sempre é único. Um projeto eu posso começar numa semana, terminar na sexta-feira. Depois, na outra semana, eu vou fazer o mesmo projeto. Aí tem o feriado na quarta-feira. Já muda, né? Já é outra característica, às vezes são outras pessoas, né? Às vezes a matéria-prima é diferente, tá? Então, nesse aspecto, é um empreendimento que a gente considera que é não repetitivo. Eu posso partir da mesma base, das mesmas informações, né? Mas a execução é diferente, tá? E o resultado muitas vezes acaba sendo, apesar de muito parecido, também ele é único, né? Eu uso, às vezes eu até durante o semestre eu acabo às vezes usando um exemplo mais de uma vez, mas não vejo tanto problema. Tem uma situação curiosa na universidade aqui, que nós, por exemplo, o projeto dos prédios da universidade são todos, para não dizer iguais, são muito parecidos. Esses tempos eu tive em Erechim, né, e lá eles têm um prédio, tipo o nosso bloco A, bloco B, né, mesmo, igualzinho. Tu olha assim, já, mas aí que tu começa a olhar os detalhes, tu vê que o verde utilizado para pintar as portas não é o mesmo verde utilizado para pintar as portas de Chapecó. A dobradiça, a maçaneta da porta não é a mesma. A louça do banheiro, o mictório, essas coisas, não é o mesmo,
certo? Por quê? Porque foi feito concorrência, foi outra empresa que ganhou. Então, assim, tu olha o resultado final, a funcionalidade do prédio é a mesma, o projeto é basicamente o mesmo, mas como a execução tratou-se com materiais eventualmente diferentes, com pessoas envolvidas diferentes, com empresas diferentes e tal, o resultado, por mais que seja muito parecido, ele é único. Tá? Vamos continuar. Então, um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, tá? Aí nós temos a questão da metodologia, certo? Então, nós temos as etapas, eu vou falar dessas etapas na aula que vem, né? Então, início, inicialização, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. Cada uma dessas etapas tem suas características, né? Então, isso eu preciso colocar para vocês o porquê que existe essa separação, qual é a importância delas, né, para um projeto, por que elas devem existir. Esse é o ponto principal, tá? Ali com início, meio e fim, ok? Ah, que se destina a atingir um objetivo claro e definido. Tá? Então, o objetivo tem que estar muito claro e muito bem definido nesse aspecto. Tá? Então, assim, tem que estar lá, não tem que ter dúvidas. Aliás, esse é um ponto que pega muito na questão do TCC, por exemplo, né? E eu digo, no meu doutorado também, eu já mudei mais de uma vez o foco central da minha tese, porque eu percebi que eu estava tomando um caminho ali que eu ia me lascar, eu ia, digamos, sofrer bastante para conseguir comprovar, né, o que eu estava fazendo. Então, eu tive que mudar um pouquinho o teor do que eu estava fazendo, certo? Eu pulei aqui, quando eu falei início, meio e fim, mas principalmente em relação ao fim aqui, ó, tá? O projeto, ele tem um fim bem definido, né? Início, tanto projeto, processo, qualquer coisa existe um início, mas o fim, tá? Bem definido é o projeto. O processo, como a gente costuma falar, não tem um fim definido, ele vai sendo feito até a hora que ou acabou a matéria-prima, ou a função, o objetivo daquele item foi atingido, né? Mas enquanto não está sendo atingido, aquilo continua, então é um processo. Tá? Mas o projeto em si ele tem um fim bem definido. Normalmente é definido pela entrega do objeto, né? Da entrega do resultado do projeto. Tá? Continuando ali, depois, então, objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas, ainda, né? Daqui a pouco vou começar a entrar robô aí no meio, dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. Tá? Então, aqui nós temos cronograma, nós temos din-din, né? Então, praticamente nada se faz aqui sem dinheiro, né? Ou envolvendo dinheiro, vamos dizer assim, ou dinheiro envolvido para fazer algo, ou dinheiro envolvido no sentido de obter alguma coisa, né? Que muitas vezes, como eu falei antes, né? Fazer um jantar beneficente, alguma coisa, para obter recursos, né? Aí recursos envolvidos, esses recursos podem ser pessoas, podem ser os materiais, as ferramentas, os insumos, que é aquilo que vai ser aplicado no projeto, né? E qualidade. Qualidade em projeto tem um outro aspecto. Tá? Qualidade em projeto não é só aquela. Porque, assim, eu sei que é um hábito a gente falar em qualidade como enaltecendo as características técnicas de algum serviço, de algum objeto, até de pessoas. Mas, na essência, qualidade tem a ver com fazer a mesma coisa sempre igual, né? Tem a ver com igualdade, equality, tá? Então, quando a gente fala sobre qualidade, a ênfase em termos de projeto é isso. Então, você vai fazer uma parede, uma casa tem várias paredes. Então, você tem que, não é fazer uma parede reta, outra quase reta, outra bem torta, não. Todas elas têm que estar no mesmo esquadro, né? Então, a qualidade tem a ver com fazer todas elas perfeitas, todas elas com o mesmo grau de perfeição, né? Então, esse é o ponto principal onde a gente fala sobre projetos com qualidade, né? Aí, quando a gente for falar, tem a questão da ISO 9000, ISO 14000 e tudo mais e tal, tá? Vamos lá. Bom, por outro lado, aí a definição do PMBOK, pô, agora que eu olhei aqui de 2008, podia estar atualizando, apesar de que eu acho que deve se bobear, tá a mesma coisa.
Ou também, né, um esforço temporário, olha aqui, né, então tem início, meio e fim temporário, empreendido para criar um produto ou serviço ou outros tipos de resultados exclusivos, únicos. Tá? Então, é bem sucinto, mas também entra como um projeto. Tá? Aplicado em todos os níveis. Né? O estratégico, então, o estratégico é aquele nível de diretoria, que ele enxerga 5 anos na frente. Né? Então, esse é o aspecto principal do estratégico, ele está enxergando lá na frente. Temos aqui o aspecto gerencial, que enxerga a semana que vem, ou amanhã e tudo mais. E o aspecto operacional, que enxerga o acontecendo agora, o hoje, o insumo que está faltando, né, o que está sendo aplicado e tudo mais e tal. Então, todos esses níveis, projeto também se envolve. Né? Obviamente que o estratégico ele é muito mais planejamento, o gerencial entra planejamento e execução, e o operacional é basicamente execução e controle. Tá? Bom, então as principais características são ter objetivos claros, bem definidos, ser temporário, né, início, meio e fim, bem definido, ter uma elaboração progressiva, criação, implantação, controle, né? Não é uma coisa feita, né? Mesmo quando a gente fala ali o lance de fazer, cozinhar um alimento, né? Quem aí entende da arte, tá? Você tem que ter uma ordem lógica das coisas, né? Para você poder fazer, mesmo um ovo, né? Você tem que quebrar a casca antes de colocar ele na frigideira. Tá? Então tem que ter toda essa elaboração progressiva. Apresentar essa exclusividade dos resultados obtidos, né? Então é único, tá? Então, e ser realizado por pessoas, tá? Então, hoje ainda é uma realidade, mas como eu brinco, né? Daqui a 10 anos, talvez essa realidade já não seja mais tão, né, realidade assim. Né? Estamos na iminência de ter robôs começando aos poucos a assumir certas atividades. De certa forma, o computador que nós temos aí já assume muitas coisas, né? Certos tipos de controle de projeto já começam a ser, eu não digo assim exatamente controlados, mas eles nos avisam que determinado item, que chegou o momento de executar determinado item, né? Que horário tal você tem que estar em tal local, certo? Que você vai fazer você coloca lá os dados de controle de quantos itens entraram, quantos itens saíram, quantos itens deram defeito. Então, aos poucos eles estão começando a entrar, né? A gente ainda comanda, mas, né, o computador já está começando a invadir a nossa realidade aí, tá? E por último, acabei esquecendo. Contar com recursos limitados. Né? A questão do recurso limitado, sim, você tem um valor definido para esse projeto. Né? Um projeto bom, um projeto de sucesso, né? Ele diz que vai gastar 100 mil e ele gasta, se não 100 mil, um percentual mínimo acima ou abaixo. Né? Então, o projeto bom é esse, né? Onde você realmente consegue gastar exatamente aquilo que foi planejado. Agora eu te digo, isso é a realidade? Aqui no Brasil, pelo menos, a realidade não é essa. Tá? A realidade geralmente é gastar mais. Tá? E eu não digo nem obras públicas, né? Não digo nem questões de corrupção, desvio e tudo mais e tal. Mas aqui nós temos esse hábito de sempre querer aproveitar que já estamos fazendo, já faz mais alguma coisa. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu estou agora refazendo o muro aqui da minha lateral aqui, já aproveitei e já vou pintar o muro da frente. Né? Então, quer dizer, o dinheiro que eu já ia gastar para fazer o muro lateral, já tive que implementar um pouquinho mais, porque vou pintar o muro da frente também, que está feio. A gente acaba gastando também. Aí um pouquinho de história. Faltando café. Tá? Ainda tem o fundinho da xícara. Ah, bom, a questão é essa, e sempre foi assim? Certamente que não. Né? Vamos dar uma pincelada só, né? Como é que era antigamente, tá? Na antiguidade, né? O que nós tínhamos, né? Projetos da antiguidade, as pirâmides egípcias, a muralha da China, né? Grandes navegações, né? Então nós temos ali alguns representantes dessa época, tá?
E o que, que nós tínhamos de projeto? O que, que existia naquela época em termos de projeto, né? As principais características que a gente pode colocar aqui, né? Claro, pode eventualmente até ter outras ou pequenas variações ali, mas basicamente o recurso era sob demanda, tá? Você não tinha um planejamento, por exemplo, construir a pirâmide, à medida que precisava de bloco, ia se fazendo, ia se montando e tá. Terminou, beleza, pode parar de fazer bloco, certo? Não tinha um planejamento, hoje teria que ter, né? Ah, vão ser tantos mil blocos, porque a pirâmide é tanto por tanto, não sei o que e tal. Já teria um programa de CAD que iria nos ajudar a calcular, aí você compraria X, né? Encomendaria X blocos lá e tal, né? Então, o recurso era sob demanda, né? Os objetivos eram definidos, né? Então, vamos fazer uma muralha para proteger a China dos mongóis, da invasão dos mongóis, né? E tudo mais e tal, né? Tinha até outro termo agora para isso aí que me fugiu. Ah, sem tempo determinado para finalização, salvo situações extremas, às vezes, por exemplo, o Muro da China ele não tinha exatamente um tempo, mas quanto mais demorasse, mais a China eles consideravam que a China estava fragilizada por, né, por questões de invasões dos bárbaros, acho que era isso, né? Então, não tinham tempo, mas sim, pressa de fazer, tudo mais e tal. Questão das grandes navegações, também não tinha assim um tempo definido, não se sabia quando que se ia voltar, nem se, né, tinha aquela questão dos monstros, né, no alto mar e tudo mais e tal, né, que se acreditava e tudo mais. Ainda havia discussão muito sobre a Terra era plana e era redonda, coisa que, né, ainda temos hoje, né? É, e as decisões eram tomadas sob demanda. Hoje em dia, claro, a ideia é que sempre se antecipe essa questão das decisões, né? Quanto mais você tenha decisões antecipadas, plano B, plano C, plano D, né, melhor para o projeto, tá? Então, características principais que eu posso colocar aqui sobre os projetos da antiguidade, tá? Entrando já no século XX, que é algo mais próximo, né? Então, já temos ali a Revolução Industrial, já temos, né, a civilização está mais próxima do que nós temos hoje, vamos dizer assim, né? Lá pelo século XX, né? 1900, mais ou menos, a coisa, né? Aparece o carro, o cinema, aparece, né? O rádio é popularizado, a comunicação, tudo mais ou menos as coisas começam a acontecer e começa a se tornar a civilização que nós conhecemos, né, com suas qualidades e defeitos, tá? Então, alguns exemplos aqui, Projeto Manhattan, Segunda Guerra Mundial, década de 40, né, teve aquela corrida, na verdade, houve uma corrida para a fabricação da bomba atômica, certo? Essa bomba atômica, inicialmente, a ideia da bomba, né, foi teorizada por Einstein, né, inicialmente, a questão da quebra do, do urânio, né, do átomo de urânio, certo? Que ia liberar nêutrons, que ia entrar em reação em cadeia e tudo mais e tal. Era uma teoria. Essa teoria foi abraçada pelos nazistas e eles começaram a pesquisar, viram que era possível, viram que havia possibilidade de fazer realmente uma reação em cadeia, que ia virar uma bomba, só não sabiam, né, fisicamente como é que isso ia se dar, né? Uh, por questões de espionagem para cá para lá, tanto os russos quanto os americanos souberam desses projetos e começaram a ir atrás, e começaram por meio de espionagem, a buscar pegar cientistas da Alemanha nazista e trazer para os Estados Unidos e trazer para a Rússia, né? Então, cada um tentando caçar do seu jeito. Por exemplo, o von Braun, que era o principal pesquisador da Alemanha, ele acabou indo para os russos, né, e tal. Mas a equipe dele, de uma maneira geral, né, a maior parte da equipe do von Braun foi para os Estados Unidos, o que nesse aspecto foi bom para os Estados Unidos, né? Eles tinham mais pessoas que conheciam da arte. Von Braun, apesar de tudo do gênio que ele era ele tinha que sair ensinando para toda uma outra equipe, né? Então nisso perdeu-se tempo no caso dos russos. Encurtando um pouco a história, né? Vocês podem depois, quem tiver interesse pode ir atrás de vídeos e tudo mais, né? É, literatura, tá? Os Estados Unidos, eles, quando lançaram a primeira bomba, ainda no deserto, né? Como é que era o nome dela? Ai, agora me esqueci.
Eu sei que aparece, acho que não sei se é a primeira ou a segunda bomba que eles explodiram aparece naquele filme do Indiana Jones, o começo do Indiana Jones 3, né? Que ele tá lá envolvido lá numa perseguição e tem a bomba aparece no começo do filme. Nesse momento eles sabiam que em 2 anos os alemães chegariam à bomba deles. E aí a coisa ia ficar equilibrada, porque quando eles lançaram a bomba, os americanos lançaram a bomba, houve um desequilíbrio, né? Eles lançaram a bomba, eles tinham a bomba, lançaram no Japão, mostraram para o mundo, ó, temos a bomba, podemos fazer mais de uma, né? E aí houve a rendição do Japão e tal. Nessa altura nem precisaram usar a bomba na Europa, né? Claro, tá? Mas havia sempre aquela corrida, ok? Projeto Apollo já foi citado, né? Então levaram o homem à Lua e tal, né? Então um projeto também fantástico, né? Um projeto, vamos dizer assim, do bem, né? Ao contrário do projeto Manhattan que teve origem na guerra. O projeto Apollo, o interessante do projeto Apollo é que ele gerou vários benefícios para o nosso dia a dia. Hoje nós estamos tendo aula pela internet aqui, estamos nos vendo, câmeras e tudo mais. Um pouco se deve ao projeto Apollo, certo? A ARPANET, que foi criada nos anos 60, com função militar, né, de comunicação, descentralização dos computadores por conta da Guerra Fria, da corrida espacial, tudo mais e tal. Né? Então surgiu a ARPANET, que depois virou o que a gente conhece hoje como a internet. Tá? Questão de comidas instantâneas, sucos em pó, tudo isso aí teve uma origem também através das pesquisas do projeto Apollo, né? Então muita coisa apareceu de lá, foi desenvolvida a partir de lá. Né? Hidrelétrica Itaipu, todo mundo pelo menos conhece, né, de ouvir falar e tal, muitos já foram lá, eu fui 2 vezes, tá? Então é fantástico, né? Toda a estrutura. Eu inclusive na última vez que fomos, aí tu paga um extra lá, tu tem uma visita por dentro da usina. Gente, recomendo, tá? Quem não foi, pague um pouquinho mais, vocês vão lá, vem o túnel central lá de cima, tu olha lá, tem cento e tantos metros, tu olha o topo da usina e tu olha para baixo, tu vê o chão de pedra que sustenta a usina. Tem coisas sensacionais. Mas vamos falar de projeto. Principais características: projetos mais complexos, envolvem várias áreas, né, do conhecimento humano. Tá? Recursos aqui sim já são mais limitados. Né? Claro, o projeto Apollo teve rios de dinheiro, o projeto Manhattan também choveu dinheiro, por quê? Porque era uma questão de sobrevivência. Né? Mas tempo definido, né? Precisamos ter um tempo, precisamos ter um início, um meio, um fim. Até então, se pensava já no projeto como alguma coisa que precisa acabar, precisa ter uma entrega um dia, certo? Isso de maneira bem clara, né? Então a muralha foi sendo feita, né? Tinha lá, mas não tinha um tempo definido, não tinha uma pressa. As pirâmides, bom, as pirâmides dependiam um pouquinho também do faraó, porque aquilo, na verdade, claro, para eles era um túmulo, tinha toda uma questão não só estética, mas prática, né? No sentido do que eles acreditavam lá, da reencarnação e tal. Objetivos claros e definidos. Bom, aí desde a antiguidade, né? E decisões rápidas, certo? Aqui já entra, por exemplo, as questões da comunicação, né? Da telecomunicação, do telefone, né? Ainda não era uma coisa assim que nem nós temos hoje. Na época da Itaipu, por exemplo, anos 70 ali, você tinha aparelhos telefônicos em casa, né? Nem todas as casas, né? E tal. Então começou a aparecer aqui e ali e tal, certo? As decisões eram tomadas de formas mais rápidas, né? Então, menos do que hoje. Né? E por falar em hoje, tá? O que nós podemos pegar alguns exemplos de hoje, né? Então, claro, tem infinidade de exemplos, eu peguei alguns bem significativos pela representatividade que eles têm, né? Temos o LHC, né? Large Hadron Collider, tá? Lá do CERN, que fica na Europa, entre a Suíça, a França e a Alemanha, certo? É um acelerador de partículas, ele tem 32 quilômetros de diâmetro, né? Imagina essa estrutura que vocês estão vendo aqui, isso aqui, ó. Imagina isso aqui tem um diâmetro, o comprimento, isso aqui vocês estão vendo uma seção, um corte, tá? Isso aqui com essa estrutura toda tem 32 quilômetros, tá? Perdão, não, tem mais que isso, ele tem 32 de diâmetro, isso significa que ele tem muito mais ali
se for considerar o perímetro, né? Tá? Então, o custo disso é elevadíssimo. Toda a ciência aplicada aí, toda a tecnologia de ponta, né, que foi aplicada lá ele começou a funcionar em 2012, se não me engano, né, foi até houve brincadeiras do fim do mundo, aquela coisa, como é, buracos negros que ele fazia e faz, né, quando ele trabalha, quando ele está em operação, tal, dependendo do tipo de pesquisa que ele faz, no momento da colisão dos átomos e tal, gera-se micro mesmo, né? Buracos negros, mas é aquela coisa que também, ao mesmo tempo, ele cria, ele some. São coisas extremamente fugazes. Mas, enfim, o LHC é um exemplo, né, de pesquisa, de projeto, que teve início, meio e fim, teve muito dinheiro envolvido, teve muitas áreas de conhecimento envolvidas também. As telecomunicações entre as equipes, a comunicação entre as equipes dos diferentes países, línguas e tudo mais e tal, tiveram que ter uma sincronia muito grande, né, para montar isso daí. Tá? Então, é algo fantástico. A hidrelétrica de Belo Monte eu trago aqui mais como um exemplo comparativo em relação a Itaipu, né? Na Itaipu, por exemplo, não havia uma variável muito importante, quer dizer, havia, mas era algo secundário, né? E que na Belo Monte passou a se tornar algo mais primário, eu diria, né? Que é a preocupação com as áreas afetadas, né? Então, aqui no caso, os índios, né? Toda a fauna e a flora ao redor da usina, digamos assim, coisa que na Itaipu sim teve preocupação, né? Eles inundaram um grande lago, eles, assim como teve aqui na hidrelétrica de Itá, eles tiveram que transportar praticamente uma cidade inteira de local, né, que ficava ali em Sete Quedas, tá? A própria Sete Quedas, né, as cataratas das Sete Quedas sumiram. Então, assim, nesse ponto eles não tiveram muita dó, né? Mas sim, houve toda uma preocupação em capturar animais que estavam, né, que ficaram presos teve enchimento do lago e tudo mais e tal, né? Então havia já essa preocupação, mas não era o foco principal, era algo secundário. Já aqui na hidrelétrica de Belo Monte, você observa que, claro, houve dificuldades, houve problemas, mas o foco, digamos, do ser humano, das pessoas afetadas pela construção dela, ganhou muito mais importância do que anteriormente. Então, isso é uma mudança em termos de projeto que aconteceu. E isso se reflete também aqui no PMBOK. Né? As versões mais recentes, elas colocam o ser humano mais ao centro do projeto do que as versões anteriores. Muito bem. Principais características, projetos muito complexos, né? Então, o CERN é um deles. Nós estamos agora, a China está produzindo o que é o primeiro, talvez, o tokamak, o primeiro reator a fusão nuclear autossustentável do mundo, né? Porque já existe, né, fusão nuclear, e a ideia da fusão nuclear é gerar energia. Se houver sucesso nisso, em poucas décadas, o ser humano vai ser autossuficiente em energia, não vai mais depender de usina hidrelétrica, carvão, mais nada. Basta ter a energia de fusão, que é fantástica e tal. Só que demanda um conhecimento, experimentos e tudo mais, e a gente ainda não chegou no ponto ideal. Qual é o ponto ideal? Hoje, para você acionar um reator a fusão nuclear, você precisa colocar mais energia do que sai. Mas nós estamos chegando perto do limite onde vai sair mais energia do que é colocada dentro. E quando chegar nesse ponto, aí sim vai começar uma nova era para o ser humano, que é a era da fusão nuclear. Onde não tem, é diferente da fissão, né, os reatores a fissão que a gente tem aqui, né, a urânio, né, que gera lixo radioativo, tem todos esses problemas e tal. Né? Então, o reator a fusão é o futuro. Tá? Mas vamos lá. Projetos muito complexos, recursos mais limitados, tempo bem definido, objetivos claros e bem definidos, decisões muito rápidas e, claro, grande preocupação com o meio ambiente. Né? Então, tem que ser algo que seja reutilizável, que seja, como é que diz, que não prejudique, tem um termo agora me fugiu, né? Que seja eco-friendly, né? Como eles dizem,
tá? Então, essa algumas mudanças características de projetos, certo? Muito bem. E amanhã? Sustentável. Sim, exato. Né? Muito bem, gente. Tá? Ah, e amanhã? Bom, claro que aqui é um exercício de futurologia, tá? Então, assim, pegando um pouco do que era o passado, século XX, hoje e tal, né? Aqui eu estou fazendo um pequeno exercício de futurologia. Como eu, Marcos, aqui é a minha visão, né? Imagino o projeto, né? Eu pensei em alguma coisa que pudesse ser algo grandioso e que envolvesse muitas áreas, né? Então, pensei na viagem a Marte, estabelecer uma colônia em Marte, né? Então, isso envolve muitos conhecimentos também, né? Tem aquele filme o cara ficou em Marte lá, né? Tá? Que tem um pouco a ver com isso também já, né? Então aqui, ó, principais características, os projetos, me ver, perdido em Marte, né? Projetos extremamente complexos, certo? Por quê? Porque envolve mais variáveis ainda. No caso de uma viagem a Marte, nós estamos em outro planeta, é outro campo gravitacional, não tem a proteção da camada de ozônio, não tem a proteção do eletromagnetismo que a Terra tem, que desvia os raios solares. Então, tu não pode ficar muito tempo na superfície de Marte, né? Então, tem que usar uniforme, roupa espacial, aquela coisa e tal. Ah, a gravidade é um pouco diferente, enfim, né? É outro planeta, né? Não tem como não dizer isso, tá? Recursos cada vez mais limitados, a gente tem que cada vez mais fazer mais com menos. Isso nos projetos também tem acontecido, né? Você tem que dar maior resultado. No nosso trabalho mesmo, né? A gente está sempre procurando se superar, sempre quebrar novos limites, né? Então, também o projeto funciona assim. Cada vez mais a gente tem que reduzir o tempo para o projeto ser entregue, melhorar a questão de custo, trabalhar com menos pessoas, mais máquinas, ferramentas que sejam multiuso e assim por diante. Tempo cada vez mais bem definido, até por experiências, por conhecimentos próprios, por retroalimentações, né? Objetivos claros e definidos, percebam que aqui não mudou, né? Então sempre o objetivo é fundamental, tá? E aí vale para TCC, vale para qualquer tipo de projeto, tá, gente? Ah, Decisões muito rápidas e críticas, certo? Aqui entra muito em questão a parte dos riscos, né? Eu vou falar depois quando a gente for falar do PMBOK e tal. Tem uma área aqui da área de projetos que está muito em alta ultimamente, que é gerenciamento de riscos, né? E não é riscos no sentido só de se machucar, mas risco de você não conseguir entregar no prazo. Que aí hoje Antigamente, atrasou. Hoje não, hoje tu tem multa de contrato, né? Se você é uma construtora de um prédio, hoje em dia você tem um contrato que tu não entregar o apartamento no prazo, você, por força de contrato ou até de lei, você tem que pagar o aluguel, né, para a pessoa que iria morar naquele momento, né? Um aluguel de um apartamento com um grau de qualidade, né? O grau equivalente em termos de metragem, de acabamento e tudo mais. Então você tem que entrar com aluguel, certo? Pagar mudança e tudo mais e tal, essas coisas assim. Né? Então, a gerenciamento de riscos tá muito forte ultimamente nesse sentido. E maiores preocupações com o meio ambiente, né? Que nós estamos vendo aí, assim, claro, tem as duas vertentes, né? Tem o pessoal que acha que não, tem o pessoal que acha que sim e tal. Eu sou dos que acha que sim, e a minha visão em relação a isso é o seguinte: bom, primeiro ponto, a Terra, o planeta, né, assim como todo o universo, não é uma coisa estática, né? Nós já tivemos períodos quentes, períodos frios, as chamadas eras do gelo, né? Tem dia que está quente, tem dia que está frio, tem dia que tem nuvem, tem dia que não tem nuvem e tal. E eu acho que isso, num longo prazo, também existem suas variações. E eu acredito sim que a Terra, de uma maneira natural, né, causada por N fatores, está entrando num período quente, tá? Mas, sim, o ser humano está contribuindo também com isso. Tá? Então, não tiro ele do cálculo, né? Mas eu considero que nós não somos apenas os únicos culpados, né? Nós temos contribuições colocadas ali de forma bem clara,
mas sim, para piorar, a Terra naturalmente está entrando num período que eu acredito que seja um pouco mais quente. A Giane perguntou para compliance tem a ver com isso. Você perguntou essa palavra, não sei direito o que é. Esse compliance. Não sei se aplica. Bom, não teria aqui teria que ter uma tradução, como que isso aí é traduzido, tá? Não posso Eu te acompanho afirmar. uma advogada que trabalha com gerenciamento de risco e compliance. E aí por isso que eu achei que pudesse ter uma coisa a ver. Mas eu realmente nunca entendi o que que é o compliance. Por isso que eu perguntei, né? Talvez você soubesse, mas não tem Que problema. seria uma tradução? Seria algo tipo acordo, talvez, ajuste? Porque justamente o risco você percebe e, opa, vamos tomar, né? Vamos ajustar. Não sei É, eu se acho que teria algo. talvez tenha a ver com quando se trata, por exemplo, de reputação de uma empresa, quando uma empresa faz uma cagada, sabe? Esse compliance eu acho que tem a ver com no sentido de negociação com quem foi prejudicado, sabe? Sei lá, um exemplo, uma empresa, não sei se vocês viram nesses últimos dias, provavelmente, se não viram, ouviram falar sobre os casos de racismo em algumas lojas, que eles têm alguns tipos de sinais ou códigos internos Ah, para sim, dizer, sim. fica de olho em tal, em fulano de tal, sabe? Eu acho que o compliance tem a ver com isso, quando acontece alguma cagada dessas para o advogado agir, entendeu? Eu acho que tem a ver com isso. Hum. É Ali só o uma José, suposição. sim, José Eduardo disse que colocou lá que são ações para empresas seguirem regras e normas para estarem de acordo com as leis e regulamentos, né? É possível que tenha a ver, porque muitas vezes a questão de gestão de risco trata daquele momento em que você está saindo do teu curso, vamos dizer assim, né? Você está tomando um rumo ali que pode lá na frente causar um desastre, né? Então eu acredito que sim, o compliance tem a ver com essa questão de você buscar ela para botar ela novamente no trilho, no eixo, né? Então seguir a regra, a norma que existe e tal, e que de alguma forma ela pode, por má fé ou sem querer, né, estar saindo, né, do padrão, né? Então pode sim ter a ver com isso. Public Relations, que é como se posicionar como marca e fazer gestão de crise, o PR. Certo. Ah, sim, sim, crise de imagem. Crise de imagem tem bastante. As empresas, né, hoje em dia têm sido muito cobradas por isso, né? E por um lado eu acho bom, claro, os excessos não são exatamente bons, né? E sempre vão acontecer um excesso aqui, outro ali. Mas sim, estamos numa era em que as empresas estão sendo responsabilizadas pelos seus atos e muitas já estão entendendo que sim, não, opa, temos que tomar mais cuidado, temos que ser mais criteriosos nesse sentido, né? A Zara. Uhum, exatamente, é. Muito bom Isso, mesmo. eu não lembrava o nome. Eu lembro que teve, eu não sei se foi alguma de departamento, mas uma Renner, Riachuelo, C&A, uma dessas, sabe? Eu não sei exatamente qual. Também aconteceu algum caso parecido, mas era da Zara mesmo que eu tava falando. É, ali na Zara, associou-se essa questão mais à questão do racismo, né? Assim, eu acredito até no que eu li, assim, não sei se ali tem um pouquinho de exagero ou não, mas sim, o que que acontece? Eu acredito que a Zara não tenha talvez feito isso com essa intenção propriamente do racismo, mas como existe o nosso racismo estrutural, isso acaba automaticamente sendo direcionado para uma questão racista, certo? É,
Mas sim, de qualquer forma, existia essa questão de eles terem um código lá para uma pessoa suspeita, né? Uma pessoa, sei lá, que não faz parte do nosso perfil de público. Então fiquem de olho, porque pode ser aquele perfil que costuma pegar. Sim, acontece. Entra malandro ali e tal e pega uma roupa e põe, né? Você já deve ter visto vídeos de WhatsApp mostrando gente lá colocando coisa ou embaixo do vestido, ou dentro da calça, ou, né? Enfim, né? Isso com certeza, né? Ah, sim, Rivaldo, exato, não estou dizendo que não seja, né? Muitas vezes essa questão estrutural. Esses dias eu estava vendo um vídeo da Chimamanda, não sei se vocês conhecem a escritora Chimamanda Ngozi. Ela é uma escritora, qual que é o país de Angola? Não, ai, me fugiu o país, é ali da África. E ela comentou do próprio machismo dela. E ela é uma defensora do feminismo, mas ela fala que a coisa é tão intrínseca que ela às vezes se pega fazendo, tendo atitudes machistas. Então, nesse sentido, eu coloquei ali a questão do racismo, tá? Que às vezes a coisa acontece de uma forma tal que mesmo que você não esteja pensando, ele acaba acontecendo, sim, certo? Pode até não ser intencional, mas sim, ele acaba sendo. Tá? O que eu digo é que eu imagino que talvez a Zara fez um código lá, não no sentido racista, mas que acabou descambando por racismo. Né? Mas não exatamente por culpa dela, mas por culpa da nossa estrutura social, né, que gera isso daí. Certo? Então, não é defender a empresa, entende? É tentar ver assim de uma forma um pouco, não sei, minha visão pelo menos nesse sentido assim, não vou pensar nela como uma empresa maldosa, certo? Mas que a coisas, mesmo a situação ali acabou gerando isso daí. Não defendendo também que se faça, né? Porque, claro, entra uma pessoa lá, você já faz um preconceito da pessoa só porque ela não está muito bem vestida. Bom, às vezes eu também vou meio maltrapilho pro shopping lá, né? Sei lá, se já não olharam para mim, esse cara aí só vai pedir brinde e não vai comprar nada da gente, né? Tá? Aliás, hoje eu ouvi um negócio onde fui entrevistar uma professora amiga minha, não vou citar o nome, mas aí um colega também nós estávamos conversando alguma coisa, e eles têm informações de pesquisas que eles fizeram, por exemplo, aqui da EFAP, da feira, né? Da feira da EFAP, que eles fizeram com os expositores. E se tem uma coisa que eles não gostam, é visita de pessoal de faculdade de escola. Né? Claro, não vão tratar mal, né? Mas eles não gostam. Por quê? Eles estão lá para fazer negócio. Então eles sabem que o aluno vai querer sacolinha, vai querer brindezinho, vai querer folhetinho, folder, né? E não vai trazer nada para eles, assim, pelo menos, né, diretamente, não vai lá para fechar um contrato para comprar lá uma colheitadeira, né? Então que eles não gostam, né? Por eles nem deixavam entrar. É interessante porque eu sempre achei assim, tá, tudo bem, eles não devem amar, né? Talvez essa presença dessas pessoas, mas eu nunca entendi, nunca vi com essa visão assim, poxa, mas será que eles fecham a cara para esse pessoal? E de certa forma, sim. Eles realmente não querem ser esse tipo de gente, né? Esse perfil de pessoa lá dentro, estudante, né? E olha que é o que mais aparece, né? Certo? Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Pessoal, então aqui fiz essa brevíssima linha do tempo, né, só para mostrar o que é o projeto. Percebam que os objetivos sempre foram o ponto principal, né, sempre vai ser isso na nossa vida também. Né. Houve um aumento da complexidade, porque justamente eu vou pegar agora um exemplo assim bem simples para vocês entenderem como hoje é muito mais complexo do que ontem, né? Ah, vamos pegar o Fusca. Pega um Fusca. Pega o espelho retrovisor do Fusca. Tá? O Fusca lá do Opa, lá, Fusca 68. Tá? O espelho retrovisor do Fusca era composto por meia dúzia de peças. Era o espelho, o vidro, né, com metalizado atrás, tá? A carcassinha de fora, certo? A alça, né, que fazia ligação com a carroceria
e 2 parafusos que fixavam ali, né? Temos ali 6 peças, 7 talvez, né? Agora, avançamos no tempo, pegamos aqui um espelho retrovisor de um carro top aí, de um Land Rover da vida. Tenta imaginar a quantidade de peças que tem no espelho, né? Só para a gente se limitar num exemplo bem simples, assim, do espelho retrovisor, né? O espelho retrovisor de um Land Rover, ele é aquele que vira, tem um motorzinho só para isso, tem o pisca-seta, tem o controle elétrico para virar para lá para cá, tem o sensor né, de objeto fora do campo de visão, com uma lampadazinha, alguma coisa que liga, tem aquecimento, né? Então tu aperta o botão lá dentro lá para aquecer o vidro traseiro, aquece o espelho também. O que mais que eu estou esquecendo ali? Tem um comando lá quando tu vai dar ré ao espelho do lado direito, ele já vira para baixo. Então, apesar de que é bom, não é exatamente do espelho esse recurso, mas enfim. Que mais ali que tem? Bom, a carcaça é feita por meia dúzia só a carcaça é feita por meia dúzia de peças encaixadas, parafusadas e tal. Em alguns carros, o sensor de temperatura é colocado no espelho, tá? Isso eu já tive um Megane e tinha lá um negocinho no lado direito. Ou seja, pegando só de exemplo o espelho retrovisor, tu percebe o aumento da complexidade que tem, né, em termos de equipamento, em termos de itens e subitens, e cada vez mais recursos que vão aparecer, né, dentro de um projeto. Isso você pode espelhar para quase tudo que tem na nossa vida aí, né? Então, a tendência sempre é aumentar o número de funções, de complexidade e tal. Claro, não é exatamente uma regra, né? Tem coisas que eventualmente aumentam, diminuem a complexidade, mas no geral você percebe que sempre tem um aumento, né? Pega um celular de hoje, cada vez mais funções. Hoje um celular bom tem 4, 5 câmeras, cada uma com uma função, uma para bater foto à noite, outra teleobjetiva, outra de perto, né? Volta 10 anos atrás, o celular tinha uma câmera, né? Eu não lembro se o iPhone foi o primeiro a ter 2 câmeras, mas tenho a impressão que teve outro que tinha 2 câmeras antes até. Mas assim, é interessante essa evolução, né? Quando a gente percebe essa complexidade vindo aí. Beleza, pessoal, vamos lá, porque o tempo está passando, eu sou meio contador de história e daqui a pouco, né, o tempo acaba. Eu sei que vocês aí ficam cansados, né? Pessoal, avançando aqui um pouco rapidamente, só até indo nessa linha do que eu falei agora há pouco, né, da complexidade dos projetos, né, ó, década de 60, década de 70, 80 até, né, 2000, 2010, né, onde nós estamos aqui. Lá na década de 50 ou até a década de 60, né, por exemplo, você tinha o que a gente chama de gestão informal de projetos. Aquilo que eu falei antes, que era antes do projeto Apollo, né, que o projeto Apollo, na verdade, ele evidenciou uma coisa que sim, já se tinha conhecimento, já se entendia haver uma necessidade, e ali ficou mais evidente ainda, né? Tá? Então, a gestão informal do projeto, né, ela evoluiu até chegar aqui, né? Então, que nós temos aqui a gestão estruturada de projetos, tá? Hoje, a estruturação de projeto, né, nós temos o começo, meio, fim, as ligações intrínsecas entre cada fase, né? Por exemplo, as informações de entrada para uma atividade, as informações de saída, as ferramentas que vão ser utilizadas naquela atividade. Isso lá, quando a gente for falar do PMBOK, quando eu for começar a mostrar para vocês, vai ficar bastante claro isso daí, né? O sistema ele tem entradas, tem as transformações e tem as saídas, né? Então, essa é a gestão estruturada de projetos, ok? Em resumo, tendências, né? Projetos mais complexos, custos mais restritos, né? Tempo cada vez mais escasso, né? Fazer mais e menos, e erros sendo menos tolerados. Tá? Então, que antigamente era ainda, tá, conserta isso aqui, faz isso lá e tal. Hoje em dia gera ações, né, chama indenizações, né? Então, dos mais variados tipos, né? Aqui, vou só passar rapidinho, porque esse slide eu acho que eu até já poderia sair daqui. Por que um projeto falha? Objetivos mal formulados, excesso de tarefas, pouco prazo, estimativas financeiras abaixo do que devem ser,
Falta de conhecimento dos pontos chaves do projeto, né? Então, essa falta de experiência, isso também muito conta também, né? Falta de coordenação, aí a comunicação, né? Aquela questão de usar as palavras adequadas, a interpretação, tá? Estimativas mal elaboradas e baseadas em experiência pessoal, né? Então, claro, o conhecimento técnico sempre é bom e experiência pessoal também é, mas muita gente se fia só na experiência pessoal, né? E uma coisa muito importante é quando o projeto tem vários responsáveis. Então, cada vez que tu troca o comando de um projeto, ou quem está entrando, ele tem que se inteirar, tem que entender de onde que está vindo, para onde que está indo. Isso leva tempo, isso atrasa um projeto, isso compromete um projeto, tá? Então, por exemplo, no governo federal, quando acontece troca de um ministro, por exemplo, não é às vezes só pela troca em si, mas justamente porque para tudo, né? Para tudo. Por quê? Porque a pessoa nova ela tem que entender o que está acontecendo, senão ela vai ter um chilique e vai cair fora, né? Vamos lá. Objetivos mudaram com o andamento do projeto. Isso também é uma coisa que acontece muito, né? Eu, por exemplo, no meu doutorado, não cheguei a mudar propriamente a minha tese, mas sim, a gente foi fazendo pequenos ajustes. Em todas elas tem que tomar cuidado, certo? Então, aqui subprojetos e programas, aqui só o que, que seriam subprojetos. Um projeto, por exemplo, a gente tem que ter em mente que projeto às vezes é uma parte de um projeto maior, né? Como eu falei no comecinho da aula, vocês estão agora entrando num projeto chamado Administração e Análise de Projetos, que faz parte de um projeto chamado Nona Fase, que faz parte de um projeto chamado Curso de Administração, Graduação em Administração, que faz parte de um projeto de cada um, né, da vida de cada um aí, certo? Mas nós temos alguns termos ali que são subprojetos e principalmente o programa, que é um programa, né, quando a gente fala isso aí, tá? Programa é utilizado então apenas quando vários projetos estão reunidos em um conjunto de benefícios de estratégias comuns. O mais que eu costumo citar aqui, né, que é o programa o Fome Zero. Então teve vários projetos dentro desse programa, Fome Zero, por exemplo, que em benefício de uma mesma, digamos, de um mesmo tipo de público, né? Então estratégias comuns, benefícios é, focando num tipo de benefício para algum tipo de pessoa, né? Alguma classe de pessoas, certo? Então aí nós temos um programa, tá? E, bom, aí entra definição de gerenciamento, tá? Aqui, basicamente, pessoal, eu vou começar a correr um pouquinho, que eu vi que já são 10 horas. Acabei me estendendo, desculpa, às vezes acontece. Tá? Eu vou passar rapidinho o que falta aqui, não tem muitos slides. Então, aqui, ó, o que que é um gerenciamento, né? Eu tenho aqui, ó, que é um sistema composto por ferramentas que permite à empresa entregar um conjunto de competências e habilidades. Já ouviu falar disso? Competência e habilidade, né, aquilo que a gente tem. Competência é o nosso conhecimento e habilidade é você conseguir fazer, né, de uma forma bem resumida. Incluindo conhecimentos e capacidades individuais, orientando aí daqui para frente, ó, dessa parte aqui para frente até aqui é a definição de projeto. Planejamento, execução e controle de eventos não repetitivos, únicos, complexos, dentro de um cenário tempo, custo, qualidade, pré-determinados e com objetivo definido. Então, o principal que nós temos de gerenciamento é esse início aqui, né? Que é ferramentas, né, que buscam otimizar as habilidades, as competências de pessoas em prol de um projeto, né, da execução de um projeto. Tá? E para isso eu preciso gerenciar, eu tenho que cuidar das pessoas. Né? Os benefícios, diminuir a possibilidade de surpresas, situações desfavoráveis, você tende a antecipar, otimizar os recursos que você tem em mãos, né? Então, um trator de esteira lá, que é uma coisa caríssima, você tem como otimizar o uso dele para gerar mais renda para esse projeto, fazer com que ele, né, consiga terminar mais cedo. Documenta o andamento de ações, tá? Facilita o projeto. Isso aqui é mais teoria mesmo. Esse aqui é gerenciar projeto, deixa eu passar rapidinho aqui também, não é tão. Aqui uma historinha já meio velha até, né? Na época que eu peguei esse slide era meio recente, né? Ah, mas aqui, né? Como o cliente explicou, né? Então, aí como o líder do projeto entendeu, ó que maravilha, né? Temos já aqui
Como o analista projetou, olha que loucura, que lindo. Como o programador construiu, como o consultor descreveu o negócio, ou nossa, nem né, consultor, é claro. Como o projeto foi documentado, né? Aqui é ó, Brasil, tá? Mudando um pouquinho já, tá? Mudando um pouquinho, mas o brasileiro ele tem o costume de não trabalhar muito nisso, né? Funcionalidades instaladas, né? Nada. Como ele foi cobrado aí também, Brasil, né? Maravilha, né? E tal. Como foi mantido, né? Ah, chegou uma certa hora, isso aqui é bastante comum, né? Ah, o projeto tá, aquilo lá já não vale, corta fora, né? Não vamos reformar. E o que realmente o cliente queria, né? Então temos essa temática da questão do projeto aí, tá? Quase finalizando já, uma frase conhecida do Peter Drucker, né? Você já deve ter ouvido muito falar dele. Né? Mudanças e instabilidades são oportunidades. Podia ter trazido aqui. O professor amigo meu me falou, e ele acertou em parte, em japonês, o ideograma de crise ele falou que é o mesmo de oportunidade. Não é exatamente o mesmo, mas crise é formado por dois ideogramas, porque a língua japonesa ela é silábica, né? Então, crise, tá? E oportunidade, apesar de ser mais sílabas para nós, mas para eles também considera-se duas sílabas e também tem os mesmos desenhos, né? Ali, certo? Então é bem parecido, né? E eu sempre digo que mudanças e instabilidades são oportunidades. Por isso que eu digo até para os meus filhos: vocês estão vivendo uma época que sim, tiveram dificuldades por conta agora, eles são, né, estão com seus 20 anos, a questão da Covid e tudo mais. Agora é o momento de renascer. Então agora está cheio de oportunidades. Lógico que muita gente sofreu, muita gente morreu e tal. Mas sim, temos que olhar para frente agora, né? Então, cara, vai atrás, abra um negócio, procure, vá, né? Invista, planeje, projete e faça, tá? Porque nós temos que pegar essas oportunidades que se a gente não pega, alguém vai pegar. Então, para fazer algo diferente, novo e, acima de tudo, fazer algo melhor, mais estruturado, produtivo e lucrativo. Tá? Então, aqui, frase do nosso conhecido Peter Drucker. Bom, finalizando, qual a vantagem em projetar? Tá? Agora, realmente indo para o final. Evitar problemas. Eu costumo usar essa frase também no último dia de aula. Tá? Às vezes durante também algumas outras aulas. Tá? O objetivo aqui é evitar problemas, pessoal. Tá? Esse é o nosso principal objetivo do gerenciamento de projetos. Porque quando a gente mexe com o dinheiro dos outros, quando a gente mexe com o tempo dos outros, quando a gente se propõe a fazer algo para os outros, né, qualquer coisa vira um problema, certo? E a gente é cobrado por isso. Então, o gerenciamento do projeto nos ajuda a evitar esses problemas, né? Nos ajuda, tá? Não evita todos, claro. Mas assim, problemas de integração entre as diferentes pessoas envolvidas no projeto, problemas de escopo, né, que é o que a gente vai entregar para o nosso cliente, né? Tá? Problemas de tempo, vamos pegar o churrasco, né? O escopo, por exemplo, problemas de escopo, você entregar a carne queimada, né? Então é um problema de escopo. Tempo, você, por exemplo, entregar o churrasco é para sair meio-dia, você deixa ele pronto meio-dia e meia, né? Então, problema de custo era para sair 100, saiu 150, tá? Então o projeto ajuda você a evitar problemas, problemas de qualidade, né? A cerveja era para estar estupidamente gelada, ela está assim, aquele geladinho de leve assim, tal, e o pessoal está reclamando. Então, não faltou critérios, né? Tá? Problema de recursos humanos, faltou pessoa, a pessoa que veio não tinha. Certo, Lemara, tranquilo. Nós já estamos quase no finalmente, mais 5 minutinhos. Tá? Problemas de recursos humanos, as pessoas não eram capacitadas ou mentiram que eram. Problema de comunicação entre as pessoas, a linguagem, os gestos, né, não foram bem interpretados, enfim, não chegou. Problema de riscos, tá, de projeto. Então, não era para chover naquele nosso costelão ao ar livre e no meio da manhã caiu uma chuva, tá? Então, riscos envolvidos com o projeto, temos que cuidar. Problema de aquisições, né? Você compra uma carne, vai abrir ela, aquela carne, como diz isso já aconteceu comigo, tá, pessoal? Aquela carne
irradiada, não, como que é? Que vem embalada em temperatura ambiente, assim, de geladeira, né? Eu comprei, cheguei aqui em casa, véspera de Natal, abri o saco, já, né, o supermercado era longe, já estava até para fechar, cheiro de carne podre. Pá, tivemos que fazer a ceia com o que tinha no congelador que deu para fazer lá. E bom, valia nem a pena correr atrás no dia lá. Ah, problemas com partes interessadas, né, as partes que interessam para o projeto, certo? Elas não estão satisfeitas. O vizinho que eu fui fazer o meu churrasco, a fumaça foi toda para casa dele, tá lá, brigou comigo, chamou a polícia e tal. Então, tudo isso aí, pessoal, tá? São questões relacionadas às áreas de projeto, por isso que eu até falo aqui, ó, todas essas áreas nós vamos estudar, né? Para o quê? Para saber de que maneira a gente trabalha e de que maneira a gente evita problemas com elas, tá? Então, tudo isso aqui são as áreas de conhecimento de projeto, cada uma delas a gente vai ver mais ou menos nessa sequência aqui, tá? Por quê? Porque a gente quer se entender de projeto para evitar problemas de projeto, né? E aí, fechamos, né? Eu vou abrir mão da atividade, né? Eu acabei falando muito aqui. Espero que tenha sido pelo menos instrutivo, tá? Como eu digo, primeiro, segundo dia, às vezes também eu acabo falando, porque a gente tem que entrar com o assunto e tal, e vai falando, e dá exemplo, e fala, e conta alguma história pitoresca e tal, né? E eu sei que às vezes é difícil. É uma mania. Mas o que que acontece? A gente vai entrando aos poucos também com atividades, uma no meio da noite e outra mais para o finalzinho ali, 9h30, a gente entra com mais uma atividade. Esse costuma ser o padrão, né? Tirando o primeiro dia, o segundo dia a coisa já começa a se encaixar. Né? O primeiro dia às vezes sai do controle, né? Pessoal, como é que estão aí? Estão vivos? Firme e forte. Firme e forte. Opa, que bom. Tá? Então, pessoal, vamos encerrar hoje. Eu teria ainda aqui, ó, até mostrar para vocês algumas perguntas que geralmente eu guardo quando a gente tem um tempinho, né? Às vezes a aula acaba, o conteúdo acaba tipo ali 9h30, dá tempo da gente desenvolver isso aqui em grupos. Que são algumas perguntas relacionadas às coisas que eu falei, né? Então, para vocês trabalharem e tal, certo? Mas nesse caso aqui, digamos, é mais um exercício de fixação e tal, para quem entendeu. Isso vai estar na apresentação que eu vou postar lá no Moodle, eu vou fazer amanhã junto com a gravação, tá? Então eu coloco a gravação, disponibilizo também essa apresentação para vocês poderem consultar, vai estar lá até o final do semestre, com certeza, tá? E é isso. Pessoal, então nós vimos o plano de ensino, falamos sobre projetos, sobre gerenciamento de projetos. Na semana que vem nós vamos falar sobre as etapas, vamos falar sobre o PMBOK, né, o porquê que ele é o escolhido, da onde veio, o que que ele é, o que que não é e tal, várias características, né? E assim a gente vai entrando nesse universo dos projetos, tá? Pessoal, quem não mandou ainda um oi ali pro WhatsApp, faça isso, tá? Eu já tenho 30 e poucos ali já inscritos, mas ainda falta vários, tá? Eu até acho que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar novamente aquele e-mail, que agora tem mais gente, né? Para eventualmente quem já fez, ok, ignora, quem não fez, tá lá, né, o convite novamente. Certo, pessoal? E na semana que vem a gente conversa, ou durante a semana, se for o caso aí, para alguma dúvida, alguma questão. Tá bom? Então, pessoal, uma ótima noite para todos aí, boa semana, tá? E seguimos, tá? Valeu, professor. Boa noite. Até a semana que vem. Valeu. Boa noite, prof. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Alô, boa noite. Vamos lá.